Para fazer a maleta Wave, eu preparei um molde para você baixar, imprimir. Essa parte do espelho da maleta, ela tá em duas folhas, olha, você precisa recortar e unir as duas partes. A parte do bolso, aquele bolso da frente em formato de onda, também está dividida em duas partes, você vai recortar na linha e unir parte A com parte B aqui onde está indicado, olha. O molde do bolso unido fica dessa forma. Essa parte redonda aqui fica embaixo. Eu já estou com os dois espelhos da maleta já cortados no tecido e estruturados com TNT. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando um jeans matelaçado e ele já vem prontinho matelaçado. Esse aqui tem a costura na cor caramelo e a parte de trás, ó, já vem estruturada numa espuminha. Não é manta, tá? Ele vem numa espuminha fina. Poupa todo o trabalho de fazer o matelacê no seu tecido. Mas se você quiser fazer num tecido, no tricoline, fazer o matelacê normalmente, você pode matelaçar utilizando uma manta R2. Como meu jeans já está prontinho matelaçado na espuma, a única coisa que eu fiz foi colocar um TNT 80 gramas aqui na parte de trás. Se você quiser a sua maleta ainda mais estruturada, você pode usar um TNT de 150 gramas. Eu cortei o TNT um pouco maior do que o espelho da minha bolsa, passei cola spray, eu usei essa cola aqui. Então, eu passei cola temporária e colei o TNT aqui na parte de trás do meu jeans matelaçado. Depois disso, eu passei a costurinha de segurança em toda a volta. Então, qual que é a vantagem de colar? Por que eu colei se eu ia passar costura de segurança? Eu gosto de passar cola porque eu gosto de manter o TNT preso na peça toda, não só nas bordinhas, para ele não ficar solto aqui na parte do meio. Então, a cola é bem legal para isso. Fiz isso nos meus dois espelhos e já está cortado na medida do molde. Para o fole da maleta e o canal de zíper, eu estruturei da mesma maneira, com TNT 80 gramas, colando e passando costura de segurança. O canal de zíper tem 6 centímetros de largura, duas partes de 6 centímetros de largura por 47 de comprimento. E o fole, que é a parte de baixo, tem 12 centímetros de largura por 54,5 de comprimento. Essas medidas, como eu falei para você, foram calculadas para fechar certinho no espelho da maleta utilizando o molde. Para o bolso Wave, você não vai cortar o seu tecido no risco, no molde. Você vai utilizar o molde, posicionar em cima do seu tecido e cortar o tecido maior. Apenas como referência, para você saber, eu cortei com 33 centímetros por 17 de altura o tecido, porque eu preciso de sobra do tecido em todos os lados, porque a costura vai ser feita em cima do risco do molde. Cortei duas partes, então, do tecido do meu bolso Wave, olha, que está direito com direito. No avesso de uma das partes, eu colei também com a cola temporária um pedaço de TNT 80 gramas. Aqui eu cortei com 17 centímetros, a mesma medida, e aqui dos lados, olha, eu fiz menor. Você pode fazer na medida maior se você quiser. Porém, eu fiz menor que o meu molde, que é a largura do meu molde. Aqui no meu molde tem 30 centímetros de largura. Eu cortei o meu TNT com 29, para que o meu TNT não fique na borda onde eu vou costurar esse bolso depois, para aliviar um pouco as camadas na hora da costura. Então, eu tenho meio centímetro para dentro aqui de cada lado do meu TNT. Se você quiser, você pode cortar com 28 e aí vai ficar com 1 centímetro para dentro de cada lado no bolso e não vai sobrecarregar as costuras na hora de fechar a maleta. Para o forro, eu estou usando um tricoline 100% algodão e o fole e o canal do zíper têm as mesmas medidas do tecido principal. Para os espelhos da maleta, eu ainda não cortei o meu tecido de forro, porque é um trabalho desnecessário você pegar o molde, ter o trabalho de riscar e cortar tudo certinho. Na hora de costurar o forro do espelho junto com o tecido externo, podemos cortar na hora o tecido do forro. Você vai ver depois como é que eu vou fazer. Porém, se você quiser já deixar cortado na medida, não tem problema. Vamos precisar de zíper, aproximadamente 50 centímetros para a abertura da maleta e aproximadamente 25 centímetros para o bolso embutido. Eu vou fazer um bolso interno simples, por isso eu cortei o meu tecido do bolso com 30 por 30, vou dobrar ao meio e depois fazer o meu bolso. Para o bolso embutido, você vai precisar de um pedaço de tecido de 20 por 30. Vamos precisar também de 3 cursores para o zíper. Para os puxadores laterais,
que ficam ali no finalzinho do zíper, eu preciso de 2 pedacinhos de tecido de 10 por 12. E eu vou utilizar no meu bolso embutido uma moldura de tecido. Essa moldura eu ensinei a fazer numa aula ao vivo lá no Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e aprender a fazer essa moldura. E a alça da maleta eu vou fazer em sintético. Eu já estou com as minhas tiras aqui cortadas. Esse aqui é um sintético chamado Montana e você precisa cortar as suas tiras. O sintético tem 1,40 m de largura, então eu cortei pela largura toda, 1,40 m. E aqui eu tenho 2,5 cm. Eu corto normalmente com o cortador circular e a régua de patchwork. É só você alinhar direitinho e cortar. Para estruturar a maleta, eu vou utilizar um vivo de plástico. E finalmente, para dar o acabamento interno da maleta, eu vou usar um viés de algodão pronto. Vamos começar preparando o bolso wave. Para esse bolso eu tenho aqui 2 tecidos. Eu escolhi fazer a parte de dentro do bolso com o mesmo tecido. Direito com direito. E essa parte aqui com o TNT eu vou deixar para cima. Esse TNT já está colado aqui no tecido com o cola spray temporário. Esse bolso está de frente para você. Tô deixando uma sobrinha aqui e uma sobrinha aqui para fora do TNT. E o que eu vou fazer agora? Eu vou riscar o meu molde. Risquei o meu molde com uma canetinha aqui apaga. E agora eu vou prender aqui por dentro com alguns alfinetes para que o tecido não saia do lugar. Vou passar a costura nesta parte ondulada exatamente em cima da linha. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Não vou fechar as laterais, porque é pelas laterais que eu vou desvirar. Vou dar retrocesso no início, no final, tá? Nas 4 pontinhas. Já está costurado, o que eu vou fazer agora é refilar. Aqui nas laterais, eu vou cortar em cima da minha linha. Porém, eu tenho que tomar cuidado para não cortar o retrocesso que eu fiz. Senão vai desmanchar a minha costura. E aqui nessa parte redonda, eu gosto de cortar com a minha tesoura de picote. Que assim ela já vai tirando o excesso de tecido nesta parte que é arredondada para fora. E nesta parte que é arredondada para dentro, eu vou ainda fazer uns pequenos piques. Se você não tiver a tesoura de picote, não tem problema. Você refila com a tesoura comum e você pode... Só não deixe muito excesso de tecido e também não corte muito rente a sua costura. Olha o meu corte. Aqui eu ainda vou fazer uns piques chegando mais próximo da costura para que essa parte redonda fique bem perfeitinha a hora que eu desvirar. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Piques aqui nessa parte que o arredondado é para dentro e quando ele é para fora não tem necessidade de dar pique. É só você tirar um pouco mais o excesso de tecido. Vou desvirar por uma das laterais. Abro as costuras bem direitinho, acertando bem o redondo. E eu vou assentar essa costura no ferro de passar. Porém, lembre-se que temos uma camadinha de TNT aqui atrás do tecido. Então, para que esse TNT não derreta, você deve usar o ferro numa temperatura bem morninha. E não deixar o ferro muito tempo aqui em cima do tecido. É só para dar uma assentadinha nas bordas da costura. Costura bem assentada, vou passar um pesponto de acabamento na bordinha somente aqui na parte de cima. Atente que esse arredondado para fora aqui no meio fica na parte de baixo do bolso. Então tome cuidado para não inverter a posição do seu bolso. Pesponto aqui na parte de cima já está feito, eu aproveitei para costurar minha etiqueta aqui. Então agora eu vou pegar um dos meus espelhos, o que vai ser a parte da frente. Estou com a peça de frente para você. Então, eu vou medir aqui da borda superior do meu espelho, aqui para baixo, 5,5 cm e vou traçar uma linha de referência, que é onde eu vou posicionar o meu bolso. Vou posicionar o meu bolso aqui, alinhando as laterais e esta parte mais alta, essas duas partes mais altas do meu bolso, encostam nessa linha de 5,5. Prendo bem as laterais com o alfinete, vou prender aqui também no meio, mais próximo dessa parte de baixo. E agora sim, eu vou passar a costura aqui de pesponto de acabamento, que também vai ser uma costura que vai prender o meu bolso ao espelho da maleta. Eu vou aproveitar e passar uma costura de segurança aqui nas laterais. Agora, com o meu bolso preso, eu ainda estou com o meu bolso inteiro, tá vendo? Eu vou dividir esse bolso em 3 partes. Vai ficar com um bolso central maior e 2 bolsinhos laterais que dá para colocar caneta, fica bem prático.
Eu vou fazer uma marcação de 7 centímetros a partir da lateral. 7 centímetros para dentro aqui e nessa lateral também, 7 centímetros para dentro. Vou fazer um risco com uma caneta aqui apaga. Vou passar uma costura para prender esse bolso aqui. Vou dar retrocesso aqui embaixo e aqui em cima, nas duas partes. O bolso da frente já está prontinho, vou reservar. Agora no outro espelho da minha maleta, que vai ser a parte de trás, vou aplicar o meu bolso embutido com essa moldura de tecido. Vou pegar então o meu bolso de 20 por 30, o meu zíper de aproximadamente 25 centímetros, meu cursor e a moldurinha de tecido. Primeira coisa, eu preciso pegar o molde da minha moldura, que está aí disponível para você baixar, e vou precisar riscar aqui no meu espelho. Eu vou achar o meio para facilitar, já vou deixar marcado aqui os meios do meu espelho, com um piquezinho, em cima e embaixo. Eu preciso saber onde é o meio, porque a minha moldura vai ficar centralizada aqui. No molde da moldura tem a marcação do meio também. Isso vai facilitar o posicionamento. A moldura vai ficar posicionada a 5,5 centímetros da borda superior. Virando para você, olha, 5,5 centímetros da borda superior, tracei esse risco que é onde a minha moldura vai ser posicionada. Agora eu vou fazer um traço, vou posicionar pique com pique ali na minha régua e vou traçar, fazer um pequeno traço aqui para saber onde é o meio. Olha, com isso eu já sei aonde eu vou posicionar o molde da minha moldura. Eu vou encontrar aqui o meio, no meio, e vou alinhar o meu molde com esta minha linha traçada. Preciso traçar o meu molde com um giz ou uma canetinha que apague com o ferro. Tracei então a parte de fora do meu molde, agora eu vou traçar a parte de dentro. Eu vou agora cortar, retirar essa parte desse miolinho da moldura, igual o molde aqui, ó. Qual a diferença que eu vou cortar? Um pouquinho para fora desse meu risco. Então, eu vou cortar um tanto maior do que este desenho da parte de dentro da moldurinha. Por que que eu vou fazer isso? Se eu cortar exatamente do mesmo tamanho, quando eu posicionar minha moldura aqui, vai aparecer a parte do jeans desfiando ali, rente com a minha moldura. Por isso, eu vou cortar um pouco maior, para que essa parte do jeans fique para dentro da minha moldura. Ó, tirei essa parte um pouquinho maior, de 3 a 5 milímetros maior, e a minha abertura ficou assim. Vou posicionar então minha moldura exatamente no risco que eu tracei, acompanhando aqui o contorno que eu tinha traçado já do meu molde. Eu preciso fixar essa moldura aqui para que ela não saia do lugar quando eu for costurar. Então eu tenho algumas opções para fixar. Posso usar a cola de contato, então eu passo um pouco de cola aqui atrás da moldura e aqui por dentro, espero a cola secar e fixo uma na outra. É uma cola que vai segurar bem. Posso utilizar algumas gotinhas de cola instantânea ou posso ainda usar a fita dupla face. Você cola a fita dupla face aqui atrás e fixa. Eu vou passar um pouco de cola de contato. Vou esperar a cola secar e aí vou fixar uma parte na outra. A cola de contato você tem que passar dos dois lados. Se você passar de um lado só ou colar com ela molhada, ela não vai fixar. Com a cola seca eu venho então e posiciono a minha moldura aqui no lugar certinho. Moldura posicionada, vou pegar agora o meu bolso e vou prender o zíper no bolso. Eu não coloquei o cursor ainda, eu vou posicionar direito do meu forro para cima, direito do meu zíper para cima. Então, é avesso do zíper com o direito do forro. Posiciono aqui, deixo uma sobra de cada lado. Vou passar uma costura bem na bordinha. Olha, costurinha de segurança passada. Viro para este lado, eu vou trazer aqui, olha, o avesso do meu zíper com o direito do tecido novamente. Preciso alinhar as laterais aqui para não ficar torto e alinhar a borda do zíper. E vou passar uma costura de segurança aqui também. Pronto, costuradinho, olha. Agora eu vou colocar o meu cursor. Com o meu cursor já colocado, trago ele para o meio. Pego novamente o meu espelho com a moldura já coladinha aqui, fixada no lugar.
E vou passar primeiramente uma costura de borda, um pesponto de acabamento nessa moldura, na parte de fora da moldura, na bordinha, para prender a moldura no meu espelho. Nessa hora eu não faço retrocesso, porque é um pesponto de acabamento. Eu acho que não fica tão bonito dar retrocesso, vai ficar uma parte mais grossa, com mais pontos ali, se você der retrocesso. É uma opção sua. Eu começo, dou toda a volta e faço o meu último ponto exatamente no buraquinho do primeiro ponto que eu fiz. Aí eu puxo os fiozinhos todos para trás e dou um nozinho. E faço o arremate por trás. Olha, o pesponto tá todo feito. Eu passei os fiozinhos aqui para trás, olha, eu tô fazendo o arremate. Com a minha moldura pronta, eu já posso então costurar o bolso. Como que eu costumo fazer? O bolso de trás, o zíper abre da direita para a esquerda. É dessa forma que eu tenho observado em bolsas industrializadas. Quando você está olhando a bolsa de frente, o zíper abre da esquerda para a direita. Nesse caso aqui é um bolso da parte de trás. Se você estiver olhando a sua bolsa de frente, o seu bolso vai estar aqui atrás, ó. Minha bolsa está aqui na frente, o bolso está atrás. Então, o bolso acompanha as aberturas do zíper que estão na frente. Se na frente está abrindo da esquerda para a direita, atrás vai acompanhar o sentido de abertura, abrindo da direita para a esquerda. Então, eu vou posicionar aqui, ó, meu tá abrindo da direita para a esquerda. Como que eu vou fazer para posicionar esse bolso aqui direitinho, sem sair do lugar? Eu vou usar novamente a minha colinha de contato. Então, eu vou virar o bolso para cá. E aí, aqui por trás é que você vai acertar as distâncias laterais aqui, ó. Não tem que ser uma medida exatinha, mas você deixa o mesmo tanto daqui para cá. Isso você vai posicionar antes de costurar, com colinha de contato. Então, eu vou passar um pouco de cola de contato aqui no meu zíper, sem deixar ir muito próximo da cremalheira do zíper, senão vai aparecer a cola. Vou passar um pouco de cola aqui. E aqui, se você quiser, você pode optar também pela fita dupla face, só que você vai ter que tirar uma faixinha de fita só para colocar aqui nas bordinhas do zíper. Vou esperar minha cola secar para então poder posicionar. Com a colinha seca, eu vou posicionar aqui. Eu preciso passar o meu cursor para o lado de lá. E a cola de contato, ela me permite ir ajustando até que ela cole definitivamente. Então, eu posicionei aqui mais ou menos com a mesma sobra de cada lado. Agora, já posso acertar aqui na parte da frente. Tá tudo torto, tá vendo? Eu tenho que posicionar corretamente. Uma vez que o seu zíper está posicionado corretamente, bem alinhadinho com a parte de cima, com a parte de baixo da moldurinha, acerte bem isso aqui, tá? Agora, a parte de trás tá assim. O que eu vou fazer? Eu não posso costurar tudo de uma vez, porque o meu bolso já está aqui atrás. Eu quero que o meu bolso fique embutidinho. A minha costura, no final das contas, ela vai dar a volta todinha, prendendo essa parte interna da moldura aqui. Só que eu vou costurar por etapas. Então, primeiramente, eu vou costurar essa parte de baixo aqui da minha moldura. Então, eu tenho que vir, começar a costura um pouquinho antes, porque é onde ela vai encontrar com a costura da lateral, terminar um pouquinho depois, que é onde vai encontrar com a costura da lateral. Para fazer essa costura de baixo, eu preciso que o meu bolso esteja posicionado para cima. Olha, você joga tudo aqui para cima, ó, traz todo o tecido para cima. E o que vai ficar preso na costura de baixo é esta parte aqui do meu bolso. Com a costura passadinha aqui nesta parte de baixo, eu vou então pegar as linhas e jogar lá para trás. Olha aqui, vou puxar as linhas e vou dar um nozinho para arrematar. O meu bolso tá para cima, não tá? Costurei a parte de baixo. Então, agora eu vou descer o meu bolso. E eu vou descer com cuidado de trazer todo esse tecido aqui, olha, para baixo. Cuidado para que não fique nenhuma dobra do tecido muito para cima aqui, ó. Vai pegar na costura. Então, traz tudo para baixo. Vou virar. E agora sim, eu vou passar a costura na lateral, na parte de cima e na outra lateral.
Então, vou começar exatamente onde tá aquele pontinho da costura de baixo, vou terminar exatamente onde tá o pontinho da costura de baixo. Prontinho. Ó os meus fios aqui, olha. E agora, olha aqui a parte de trás, ó. Costurei lateral, subi lateral. Agora eu vou puxar o fiozinho aqui pra trás e arrematar. Agora, o que que falta aqui? Só preciso fechar as laterais do meu bolso. Eu posso colocar ele assim pra baixo, levanto aqui, olha, e vou passar a costura toda aqui, ó. Eu dou retrocesso no início e no final. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Fechar essa minha lateral. Fechei as laterais, meu bolso embutido já está pronto. Se tiver muita sobra de zíper pra cá, você pode cortar um pouquinho esse excesso. Porém, eu recomendo que você dê uma queimadinha com o isqueiro aqui na bordinha do zíper, para ele não desfiar. E o bolsinho aqui por dentro ficou totalmente embutido. Olha. Tanto aqui como aqui. Essa parte eu também vou reservar por enquanto. Agora, precisamos preparar a alça. Então, eu tô aqui com as minhas tiras de montana. O montana, olha, ele vem com acabamento na parte de trás. É um acabamento de microfibra, parece uma camurcinha. Então, é um acabamento bonito. E dependendo da peça que você for fazer, você pode deixar isso aqui como acabamento já, esse avesso do montana. A parte da frente, ela tem uma gravação, como se fosse um corinho. E a espessura dele é de 1,4 milímetros. Para fazer essa alça, como eu falei para você, eu cortei, peguei a largura toda do meu montana, que é 1,40 m, e cortei duas tiras de 2,5 cm pela largura toda. Olha, eu tô com as minhas duas tiras aqui. Eu cortei duas tiras porque eu vou fazer a minha alça dupla. Dependendo da peça que você for fazer, se for uma bolsa pequenininha, uma peça que não vai carregar muito peso, você pode usar apenas uma camada de montana para fazer a alça. Porém, em peças que são um pouquinho maiores, e a gente não sabe quanto de peso nossa cliente, se você vender a sua peça, a sua cliente vai carregar ali, então é melhor você não arriscar colocar uma camada simples de montana como alça. Por isso que eu vou fazer uma camada dupla de montana. Eu cortei, então, 2,5 cm e aqui não precisa de arremate nas bordas. Não desfia e já tem acabamento bonito atrás e dos lados. Eu vou apenas colar uma tira na outra, colocando avesso com avesso. Eu vou colar com cola de contato. A cola de contato que a gente utiliza para esse tipo de colagem é a cola de sapateiro. Cola de contato para couro. Você encontra em lojas de materiais de construção, em casas de tinta, lojas que vendem material para tapeçaria. Ou, se você não vai usar em grande quantidade, vai usar só para fazer alça, você pode comprar em bisnaga, que facilita a aplicação. Porque em latinha é um pouco mais chato para trabalhar. Você tem que abrir a lata e é ideal que se coloque a cola num frasquinho para poder usar com mais facilidade. Cada alça vai ter 40 centímetros de comprimento. Então, daquelas minhas tiras de montana, uma tira só não dá para fazer 4 partes, porque daria 1,60 m de comprimento. Então, falta. Por isso que eu cortei 2 tiras. Lógico que da segunda tira vai sobrar. Mas eu não cortei com 40 exatinho aqui, eu cortei com um pouco mais, uns 43, 45, porque depois que eu colar uma parte na outra, é que aí eu vou refilar direitinho com 40 centímetros. Então, eu tô com todas as 4 partes aqui viradas com o avesso pra cima e eu vou passar cola em todas as partes. Olha, eu passo a cola em toda a extensão, não deixo nenhuma parte sem cola. Eu poderia apenas usar uma fita dupla face aqui, colar uma parte na outra, depois passar costura, porque sim, eu vou passar a costura depois de colar. Mas é mais seguro, sua alça vai ficar ainda mais reforçada se você utilizar a cola, porque assim ela não vai ficar presa apenas nas bordas pela costura, ela vai ficar presa na extensão toda. Tem também a possibilidade de você colar com a cola instantânea para couro. No caso da cola de contato, olha, eu já passei tudo aqui. Como é que a gente sabe que já tá bom para colar, que ela já secou? Pôs a mão, ó, não tá grudando no seu dedo, já tá pronta para colar uma parte na outra. Se tiver algumas partes molhadas, olha, gruda no dedo.
Então, quando tá grudando no dedo é porque ainda não secou o suficiente, ó. Quando não tá grudando no dedo, tá sequinho. Às vezes a gente passa um pouco mais em determinado lugar e por isso algumas partes demoram mais para secar. Eu vou começar a colar já essa parte aqui, ó, nesta. Então, é só a gente vir alinhar direitinho aqui e vir colando uma na outra. Alinha bem as laterais, a cola de contato, ela permite, ó, um ajuste, você reposiciona, vem colando aqui, alinhando, colando e apertando. Você posicionar uma das faixas sobre a mesa, você vem com a outra acertando por cima. Você consegue visualizar melhor se tá alinhado. Tá bem coladinho. Se ficar alguma sobrinha, rebarba, porque uma tira ficou um pouquinho maior que a outra, você pode refilar com o estilete, com o cortador circular, ou até mesmo com a tesoura, se você tiver uma boa mão aí com a tesoura. O que tiver de sobra de cola, se tiver escorreu um pouquinho de cola, sobrou, você passa o dedo assim, ó, vai fazer uma bolinha, vai grudar na sua mão e vai sair. Vou fazer a outra da mesma forma. Agora que a minha alça já está colada e já está refilada na medida de 40 centímetros, as duas alças, que eu vou fazer? Eu vou pespontar essa alça, mas eu não vou pespontar ela inteirinha, em toda a borda. Eu vou fazer uma marcação, eu fiz uma marcação aqui, ó, daqui dessa borda para dentro, 3 centímetros. A mesma coisa aqui, dessa borda para dentro, 3 centímetros. Com o que eu marco no sintético? Geralmente eu uso essas canetinhas que são próprias para marcar couro, porque depois ela sai. Se você não tiver essa canetinha, usa fita crepe. Pega a sua régua, mede 3 centímetros, mede 3 centímetros na régua e ó, marca aqui ó, com a fita crepe. Isso significa que seu pesponto de acabamento vai começar aqui, bem rente à sua fita crepe, e vai virar, contornar tudo aqui, vira aqui de novo, onde você pôs a fita crepe. Ou, no caso, eu fiz a marcação aqui, eu vou costurar na linha e fazer a volta e terminar onde eu comecei. Nesse caso aqui, eu vou começar por essa parte aqui e quando eu terminar a minha volta, eu vou dar um retrocesso, passando por cima um pouquinho de onde eu comecei. Vou utilizar a linha de nylon 60, 100% poliamida, que é a linha indicada para a gente costurar material sintético, porque é uma linha mais reforçada. Vou utilizar também um calcador de teflon, porque ele desliza melhor em material sintético. Se você não tiver, o que você pode fazer é vir passando um olhinho de máquina na medida que você for costurando. E isso vai facilitar para que seu pezinho corra com mais facilidade sobre o material. Corto a minha linha bem rentinha depois de dar retrocesso. E preciso queimar, porque a linha de nylon ela é uma linha muito escorregadia. Então, ela pode soltar se você não der acabamento. Vou fazer a mesma coisa nessa alça. Agora é o momento de costurar a alça no espelho da maleta. Essa que eu já costurei, vou explicar para você como se faz deste lado, porque é a mesma coisa de ambos os lados. Estou com a minha alça pespontada a volta toda, porém a uma distância de 3 centímetros da borda. Então agora eu vou fazer uma nova marcação a 2,5 centímetros da borda. Olha, foi essa marcação que eu fiz aqui. Faço essa marcação nos dois lados. Estou com os meus meios marcados, então aqui eu tenho 30 centímetros. Então o meio dá exatamente 15 centímetros para cada lado. A minha alça será posicionada a uma distância de 5 centímetros a partir do meio. Então, 5 para cá e 5 para cá será a posição da borda da minha alça e não do meio da alça, ok? Então, 5 para cá, borda interna da minha alça. 5 para cá, a outra borda interna da minha alça. Você pode posicionar a sua régua e passar um risco aqui com uma caneta que apaga. Eu não gosto de marcar com caneta nessa etapa, porque depois para passar com ferro é um pouquinho chato, um pouco trabalhoso, devido à alça de sintético. Porque a alça de sintético a gente tem que tomar cuidado com o ferro, porque pode derreter. Eu vou fazer minhas marcações com fita crepe. Se aqui do meio para cá eu tenho 15 e eu quero marcar 5 centímetros para dentro, sobra então 10 centímetros para cá. Então, eu vou posicionar a minha régua nos 10 centímetros
Eu venho aqui com a minha fita crepe e posiciono ela aqui, olha, rente com a minha régua. Então, da borda pra cá, eu tenho 10 centímetros. É exatamente onde eu vou posicionar a minha alça. Por quê? Da minha alça para cá, eu tenho mais 5 centímetros. Então, do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. 10 centímetros pra cá, eu vou posicionar a minha fita crepe aqui, rente à minha régua. Então, se eu colocar a minha régua aqui, eu tenho 5 pra cá. Tá aqui na borda da minha fita crepe, do meio pra cá 5 centímetros, tá aqui na borda da minha fita crepe. É exatamente onde eu vou posicionar a minha alça, olha. Vai ficar assim. Agora, eu preciso marcar a distância daqui da borda superior. Então, daqui desta borda superior para baixo, 4,5 centímetros. Bem rentinho com a borda. Posiciono a minha régua no 4,5 e agora eu venho, sem deixar minha régua sair do lugar, eu vou posicionar minha fita aqui, ó, bem encostadinha com a régua. Tenho então as marcações exatas de onde eu devo posicionar minha alça, olha. A alça vai aqui, ó, cantinho da alça, encontrando com este canto de encontro da fita crepe. Antes de costurar, eu vou passar cola de contato, um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui atrás. E vou passar um pouco de cola aqui também nos dois lugares. A cola aqui vai me ajudar bastante a estabilizar essas alças para facilitar a minha costura. Vou esperar ela secar e posicionar a alça aqui. Depois de secar a minha cola, eu posso vir com a minha alça e posicionar aqui em cima, olha. O cantinho da minha alça encontrando aqui no canto da fita crepe. Eu vou posicionar primeiro esta, costurar e depois posiciono a outra. Olha, vai ficar assim, bem juntinho. Eu vou passar a costura começando por essa linha que eu marquei. Vou dar a volta e vou passar um retrocesso de uns 2 pontinhos apenas sobre a costura inicial. No sintético, ao contrário do que acontece com o tecido, quanto mais a gente costurar e der retrocesso, mais frágil o sintético fica. Então, o retrocesso deve ser bem pouquinho mesmo. Não fique passando um monte de retrocesso, vai e vem, porque quanto mais você costurar, mais frágil vai ficar o seu material. Isso pode picotar e acabar arrebentando a sua alça. Outra coisa, utilize pontos grandes para costurar o sintético. Pontos miúdos, a sua alça vai arrebentar com facilidade. Costurei a minha alça. E depois eu dou uma queimadinha aqui na linha com o isqueiro. Agora venho com o outro lado da alça. Cuidado para não trazer sua alça torcida. Na hora de passar a cola, atente que você está passando cola do mesmo lado da alça. Nas duas partes. Então, agora venho, encontro aqui. Eu vou passar a costura da mesma forma. Olha só, com as alças costuradinhas, já posso então tirar minha fita crepe. O que eu vou fazer ainda nessas alças? Para reforçar, vou colocar o rebite, fazer o furinho, a marcação e o furinho aqui no meio desse quadradinho de costura e vou colocar o rebite aqui. É opcional, mas é uma maneira de você garantir um pouco mais de reforço para sua alça. Minhas alças já estão com o rebite, usei o rebite número 3. Se você não souber como faz para aplicar o rebite, no meu grupo no Facebook, Vita Colorita Costura Criativa, tem um vídeo onde eu ensino a colocar o rebite nas peças. Lembra que eu falei que os espelhos do forro eu não precisava cortar na medida certinha? Então, estando com essas partes prontas, eu agora venho, posiciono sobre o tecido do forro e corto o tecido um pouco maior. Eu vou posicionar avesso com avesso. Olha, o direito do meu forro tá para baixo. Faço isso nas duas partes. Por que eu corto maior? Porque agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta para prender esse forro aqui. Se tivesse na medida certinha, eu ia ter mais dificuldade de passar a costura de segurança, porque eu ia ter que acertar toda a volta, toda a bordinha certinho, e isso toma tempo. Então, cortar dessa forma, passa a costura de segurança, depois você refila, isso poupa um pouco de tempo. É claro que você vai levantar essas alças na hora de passar a costurinha de segurança aqui. Olha, o tecido está preso com costura de segurança. E agora eu só vou refilar esse excesso de tecido com a tesoura. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado.
Olha, meu forro costurado e refilado, nesta parte aqui de trás, eu ainda tenho que colocar um bolso livre. É aquele bolso de 30 por 30. Olha, 30 por 30 a gente dobra ao meio, avesso com avesso. Esse bolso vai ser posicionado aqui, ó, na parte de trás. Está com o mesmo tecido, por isso fica meio difícil para visualizar, mas a gente vai alinhar aqui embaixo e nas laterais. Passar uma costura de segurança prendendo o bolso também e vamos refilar essas sobrinhas, essas pontas aqui. Antes disso, porém, eu vou passar um pesponto aqui, ó, bem na dobra, para ficar um acabamento melhor. Depois de passar o pesponto aqui na dobra, agora sim posso posicionar aqui laterais e fundo. Vou alfinetar para não sair do lugar e passar a costura de segurança só aqui no bolso. Olha aí, bolsinho preso e esta etapa está concluída. Para costurar o vivo, essa primeira costura que eu faço aqui no espelho, eu não utilizo o calcador de vivo. Nesse primeiro momento, mesmo que a minha costura não saia tão próxima aqui, não tem problema, porque depois no fechamento da peça, espelho com fole, daí sim eu gosto de utilizar o calcador para vivo. Nessa primeira costura onde eu vou fixar apenas o vivo no meu espelho, eu gosto de usar esse calcador aqui, que é um calcador estreito com furo central. A minha costura não vai ficar próxima, essa primeira costura, mas não tem problema porque é como se fosse uma costura de segurança. Eu estou apenas prendendo o meu vivo no espelho. O meu meio tá marcado aqui embaixo, então eu vou começar com o meu vivo, corta ele bem retinho aqui, a ponta. Eu vou precisar de um pedacinho de sintético para dar acabamento aqui na união das duas partes do vivo. Eu vou utilizar um pedaço de sintético, não é o Montana é um pouco grosso para dar o acabamento aqui. Esse sintético é espessura 0,8. Se você não tiver um sintético da mesma cor, o ideal é que seja da mesma cor do vivo, para que a união fique mais imperceptível. Se você não tiver, você pode usar aquele vinil translúcido. Corta um pedacinho e usa no lugar do sintético, porque o vinil, ele não é totalmente transparente, então você não vai conseguir ver a união das duas partes do vivo. Mas ele tem uma transparência que vai puxar a cor do que está embaixo. Então vai ficar legal. E em último caso, se você não tiver, aí você usa um pedacinho do jeans ou do tecido que você está usando. Mas o ideal é que realmente seja algo da cor do vivo. Bem no meio onde eu dei o pique, eu vou posicionar meu pedacinho de sintético e aí eu vou colocar o meu vivo aqui e vou começar a costurar dando a volta toda na costura. Olha, essa parte já costurei com o vivo, ele já vai dando a forma e a estrutura. Eu costurei ele assim. Você tem que ir acompanhando toda a bordinha, tentar ao máximo não sair fora do alinhamento das laterais. Vou fazer a outra parte e tentar mostrar de maneira mais próxima aqui da máquina para você. Posiciono então o avesso do meu sintético para cima, deixando o meio do meu sintético no meio aqui, no meio do meu pique, no meio da peça. Vou posicionar o meu vivo com a parte chatinha para fora. E vou fazer esse alinhamento aqui, eu preciso alinhar o meu vivo com a borda. Nesse momento aqui, então, eu não tô preocupada em costurar perto do gordinho do vivo. Eu só quero prender esse vivo aqui no lugar. A minha costura vai ficar mais distante, vai ficar mais pra borda, mas não tem problema. Eu vou dar um retrocesso aqui de início. Quando vai chegando na curva, eu vou fazendo o arredondamento, conforme eu venho com a costura. Vou arredondando, tentando abaixar o meu vivo aqui, fazendo a curva. É importante que nessa hora eu não perca o alinhamento do tecido, para que o redondo não fique fora de medida. Vai devagar, sem pressa, fazendo com capricho e carinho. Tô na parte reta. Olha, vou abaixando aqui conforme eu vou chegando. Não adianta eu querer abaixar tudo, que eu não vou conseguir. Eu
tô nessa parte da curva, eu abaixo aquela parte que eu estou. Se você tem o calcador para vivo, você pode experimentar já colocar o vivo. De repente você se adapta melhor já costurando com o calcador de vivo aqui. Levanto as alças e venho reto agora. Estou usando a agulha 14, não tô tendo problema nenhum aqui na costura. Já experimentei com a agulha mais grossa e eu achei que ficou pior para costurar com a agulha mais grossa. Por quê? A agulha mais grossa, ela vai ter que ter mais. Com a agulha mais grossa, a máquina vai ter que ter mais força para perfurar o plástico, que é durinho. Então, uma agulha grossa nem sempre. Nesse caso aqui, eu achei que piorou o meu trabalho, dificultou o meu trabalho a agulha mais grossa do que a agulha 14. Que a agulha mais fina, ela tem mais facilidade de perfurar o material. Mas é claro que se sua agulha começar a quebrar, você tem que trocar por uma agulha mais grossa, porque a agulha não tá aguentando. Tô chegando no final, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu vivo rente com o outro que eu tenho aqui. Olha, eu cortei o meu vivo bem rente com a outra ponta, encosto bem ele e agora eu viro o meu sintético bem ajustado e costuro por cima do sintético para terminar de prender o meu vivo. Esse excesso de sintético eu posso cortar, vou deixar ele rente com o vivo. Olha aí o acabamento, como é que fica. Os espelhos estão prontos, agora vamos para o fole. Aqueles 2 pedaços de tecido de 10 por 12, que são dos puxadores do zíper. Aqui no lado de 12, eu dobrei ao meio e depois abri e levei as bordas para o centro. Ou seja, é uma dobra como se fosse um viés. Feito isso, eu vou passar um pesponto de acabamento aqui para fechar esse lado e outro aqui. Os 2 puxadores prontos, vou reservar. Preciso agora pegar as partes do canal do zíper e o meu zíper para preparar o canal. Tecido e forro, o restante vou reservar. Eu gosto de prender primeiro o zíper no forro, então eu vou pegar a parte do meu forro, deixar sobras de zíper para os 2 lados, direito do forro para cima e direito do zíper para cima também. Vou posicionar aqui, alinhar na borda e passar uma costurinha de segurança apenas. Com o zíper preso aqui no forro, agora eu venho com o direito do tecido externo, vou alinhar aqui na lateral e aqui. E aí eu vou posicionar o meu calcador, eu não tô usando o calcador para zíper, eu vou usar o calcador normal da máquina, porém eu vou posicionar ele de forma que o calcador fique encostadinho aqui na cremalheira do zíper. E eu venho acompanhando o alinhamento. Costura definitiva passada, então agora eu vou abrir, vou colocar aqui, ó, forro com tecido externo, avesso com avesso. Eu vou passar uma costurinha prendendo essas 2 partes aqui na bordinha e depois vou passar o pesponto de acabamento aqui, ó, junto ao zíper. Com essa parte pronta, presa aqui na bordinha e já pespontado aqui, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Exatamente igual, só que agora eu preciso alinhar aqui também, olha. Costuro primeiro o forro com costurinha de segurança, depois venho com o meu tecido externo e faço a costura definitiva. Com o canal de zíper pronto, agora é só colocar o zíper. Vou colocar um por este lado e o outro por este. Agora eu vou posicionar os meus puxadores. Então, eu dobrei ao meio, vou posicionar um de cada lado aqui. Vou pôr bem centralizado com o meu zíper e vou passar uma costurinha de segurança. Vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Olha, após costurar essa parte do canal do zíper, o meu fole, ele vai bater certinho com a medida do meu fole, que é de 12 centímetros. Dependendo da margem que você deixar, se você usar calcador para zíper, sua costura vai ficar mais próxima ao zíper. Talvez o seu canal do zíper fique mais estreito um pouco. Então, depois você vai precisar refilar o seu fole para deixar ele com a largura igual ao canal do zíper. O meu está batendo, então o que eu vou fazer?
Eu vou posicionar direito com direito aqui, ó, uma das bordas. Vou alinhar e do lado de cá eu vou posicionar também direito com direito do meu forro. Forro, direito com direito. Então, eu vou ficar com o sanduíche aqui. Vou alinhar tudo direitinho. E aqui, nesse caso, eu não vou passar a costura com um pé de máquina. Eu vou fazer uma marcação com a minha régua para deixar com uma margem de costura de 1 centímetro. Porque eu fiz o meu cálculo de medidas para usar uma margem de 1 centímetro. Fica com a costura mais segura, mais reforçada. Eu deixei uma sobrinha de zíper e ainda queimei a pontinha para não correr o risco de desfiar. Vou prender tudo, passar um traço aqui em 1 centímetro e vou então costurar em cima da linha com essa margem de 1 centímetro. Agora eu vou desvirar isso aqui, jogar cada um pro seu lado, olha. Porque eu quero passar um pesponto de acabamento aqui, ó. Então, eu vou passar um pesponto de acabamento para prender tudo isso aqui. Pesponto de acabamento passado, agora eu vou trazer o direito do meu fole para o outro lado do direito do canal do zíper. A mesma coisa aqui, ó, o meu forro. Direito com direito. Vou fazer o sanduíche novamente, olha. E vou fechar com a minha margem de costura de 1 centímetro que eu já marquei aqui. Com a costura passada, eu posso desvirar. E eu vou precisar passar aquele meu pesponto de acabamento também desse lado. Olha, eu vou abrir bem aqui as minhas costuras. Deixa bem esticadinho o avesso e o direito e vou pespontar aqui. Olha, depois de pespontar aquele outro lado da união do fole com o canal do zíper, o que é que eu fiz? Olha, eu prendi todo o meu fole no espelho da maleta. Eu fiz isso só para checar se o meu fole realmente está batendo o contorno certinho. Eu ainda não vou costurar o fole no espelho. Foi apenas para checar se estava certinho a medida. Se você tem dúvida se realmente vai bater, porque um pouquinho que você costurar mais para dentro ou mais para fora na hora de fixar ao vivo, um pouco menos de margem de costura ou mais que você deixe aqui na hora de unir canal de zíper com fole, isso tudo pode dar diferença na hora de fechar. Então, o que eu aconselho? Corte esta parte do fole, que é a parte de baixo, corte maior. Corte uns 2 centímetros maior, 2 ou 3. E aí, o que você vai fazer? Lembra que a gente fechou um lado primeiro? Pespontamos este lado. Antes de você fechar o outro lado, você vai prender tudo isso aqui na volta toda para ver se vai bater. Claro que vai faltar o fechamento, então vai sobrar ali, o tanto que vai sobrar é a margem de costura. Se estiver sobrando muito, então você tem que considerar encostar uma parte na outra, marcar, e aí você vai deixar 1 centímetro de margem para cada lado, para poder fechar o seu sanduíche. Depois que você fechar, ainda antes de pespontar, você pode prender aqui de novo para checar se tá tudo ok. O que eu vou fazer aqui ainda para facilitar para mim? Eu vou passar uma costura de segurança prendendo, tá vendo que tá solto? Aqui no zíper, ó, já tá preso. Então, eu vou passar essa costurinha de segurança fechando. Isso vai facilitar depois para costurar o fole nos espelhos. Pronto, já prendi. O que eu não posso esquecer de jeito nenhum? É marcar os meios. Vou encontrar minhas costuras, ó, das laterais. Estico bem aqui, vou dar um pique ou marcar com a caneta. A mesma coisa desse lado aqui, encontro as costuras direitinho aqui no lado e dou o pique aqui. Mesma coisa aqui em cima, pique na parte de cima dos dois lados. Isso é importante para a gente posicionar corretamente o fole nos espelhos da peça. Eu já fiz essa marcação, então agora eu vou colocar o meu viés. Eu vou abrir a abinha do meu viés e vou colocar aqui, ó, começando na parte de baixo. Olha, eu tenho que fazer uma dobrinha na ponta, que é o que vai dar acabamento. Posiciono aqui, alinho com a borda e vou costurar. Não precisa ser com o pé de máquina. Apesar que depois com o vivo nós vamos entrar um pouco mais a margem de costura, por causa do vivo,
vai dar uma margem de costura de 0,75. Então, eu poderia costurar com o meu pé de máquina de meio centímetro aqui, mas eu não preciso seguir exatamente o pezinho de máquina, porque depois a costura definitiva do fechamento da peça vai costurar tudo isso aqui de novo. Quando eu der a volta e chegar novamente aqui no ponto inicial, eu vou passar um pouco para frente e cortar aqui. O comecinho do meu viés que estava com a dobra e aqui o final, onde eu terminei, passei por cima, dei retrocesso e cortei. Tá na volta toda, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Olha aí, o viés costurado dos dois lados aqui do fole. Vou pegar um espelho da maleta, vou virar para o avesso o meu fole. Já estou com os meus meios marcados, o meio de cima e o meio de baixo. Aqui no meu espelho também tem a marcação de meio, em cima e embaixo. Eu vou posicionar então direito do meu fole, canal de zíper aqui na parte de cima, com o direito do espelho. Vou encontrar o meio aqui bem direitinho e vou prender. Nesse momento é importante que você tenha clips para prender, porque com o alfinete você não vai conseguir. E eu vou prender também lá embaixo. Agora eu venho distribuindo, fazendo todo o contorno, prendendo tudo direitinho aqui com clips. O que eu vou fazer então? Vou começar a costurar aqui por baixo. A maneira que eu acho mais prático para costurar é você costurar com o espelho para cima. Isso vai facilitar na hora de dar curvinha aqui com o vivo, para a gente poder virar assim a nossa peça, ó. Então, ele vai vir costurando aqui por dentro e você vai posicionar o calcador encaixando sobre o vivo. Olha, o meu vivo vai se encaixar direitinho ali na canaleta. Também tenho que atentar que o meu calcador tá alinhando aqui com a borda do meu tecido. Isso me ajuda para saber se por acaso o meu vivo não saiu ali do encaixe da canaleta. E vou começar a costurar com o retrocesso. Cuidado para não formar prega aqui com o forro. Olha, depois de tudo costurado, tudo preso, checa tudo direitinho, se costurou tudo no lugar, se não saiu fora. E aí você vai olhar aqui por dentro, todos os cantinhos, ver se tá direitinho o vivo. Se tiver tudo certinho, então agora é melhor já rebater esse viés. Então você vira o viés. Para rebater essa costura é com o mesmo calcador de vivo. Posicionar da mesma forma na máquina e venho pespontando aqui. Assim esse lado já vai ficar pronto e acabado. Se por acaso ficar grosso demais, porque tem sobra de tecido aqui, você corta o excesso, porque o viés tem que abraçar direitinho aqui. Então eu vou prender a volta toda e vou passar o pesponto de acabamento. Vou começar por aqui, onde foi a nossa emenda. Olha, o viés já está rebatido, eu rebati pelo mesmo lado que eu costurei. E fica costuradinho certinho aqui, ó. O calcador para vivo ajuda bastante na hora de fechar o viés. Agora aqui, esse outro lado, eu vou fazer exatamente igual. Posicionar direito com direito, prendendo meio de baixo, meio de cima. E vou fazer aquela costura com o calcador de vivo. Prendendo toda a peça, fazendo o fechamento. Por último, vou rebater o meu viés aqui pro lado de dentro. Olha aí, o viés está rebatido, o acabamento interno já está feito, a maleta está pronta, é só desvirar com